Jesus não pode vir antes daquilo que ele disse e da maneira que ele viria, ou que ele virá. E ele precisa de pessoas que façam o trabalho até que ele venha, ou até que ele volte. É profundamente, até eu diria assim, eu me sinto limitado quando eu tenho que representar Jesus. Mas o plano da terminação da pregação do Evangelho, Jesus fez contando com quem? Com os anjos, contando comigo e com você. Não há outra maneira, não há outro caminho. Você pode até inventar outras coisas, mas Deus conta conosco. Nós temos trabalhado nos últimos 4 anos, contando com esse, e mais o ano que vem, com um programa aqui no estado de São Paulo, chamado 1+1. É um ganhando um, é você ter comunhão, é você ter relacionamento, primeiro com Cristo e depois com as pessoas, horizontalmente. É você cumprir a missão de Cristo. E eu quero agradecer você, nesta manhã, por estar aqui, ao pastor Erlo e toda a sua equipe, que tem dedicado o seu tempo, tem dedicado os seus talentos, e aí eu falo de meu talento, meu ministério. Não dá para separar. Você é aquilo que você faz. E eu poderia provar isso para você. Se você tentar identificar o diretor desta escola, ele é o Paulo, ele é o Paulo, ele é o Martini, ele é não sei quem e tal. Você pode falar o nome dele 1000 vezes. O visitante não sabe, a pessoa não sabe pelo nome. Mas se você disser, o Paulo, ele é baixinho, ele é o diretor da escola. Se você fala que é o diretor, eu já sabia. Eu sei quem é o diretor. Porque nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. E essa é uma característica que Deus colocou em nós. O médico, o pastor, o conselheiro, a fisioterapeuta, o que você faz, o gerente do banco, o líder do jardim, o líder da fazenda. Estamos num espírito de fazenda, não, pastor? Onde está o pastor Edwin Maia? Onde está? Ou ele deve estar preparando. Pastor, fique em pé. Obrigado que você voltou a esta boa terra. Uma saudação ao pastor Edwin Maia. Muito, muito obrigado, pastor. O senhor nos inspira sempre com as histórias dos pioneiros. Mais do que isso, nos desafia a entregar a nossa vida a serviço de Deus. Obrigado, pastor. Nós estamos vivendo, esse é o momento, né, dos pioneiros, as dificuldades, né? E não faz muito. Hoje a igreja nos dá muito mais recursos para trabalhar e nos desafia em outros aspectos que são importantes. Mas o 1+1, ele é um programa que é assim, é cada um ganhando um, é cada um salvando um. É uma igreja, pastor, plantando uma outra igreja. É uma escola ganhando outra escola. É um membro, uma família ganhando outra pessoa, outra família. É multiplicar dízimos, é multiplicar ofertas, é multiplicar escolas, igrejas, alunos. Esse é o nosso trabalho. O Senhor é o Senhor da multiplicação. Se você só faz para manutenção, é melhor você reavaliar. Viver só fazendo manutenção, é melhor que você multiplique. E, sobretudo, esperança. Sobretudo, o poder de Deus na vida das pessoas. E você será um agente em nome do Senhor. O pastor, nós estamos discutindo para o programa do ano que vem, ser discípulo, fazer discípulo.
qual é o ponto alto do mestre quando ele olha um discípulo? Ele se sente realizado. Eu imagino, irmãos, uma história muito conhecida na narrativa bíblica. Aquela hora, foi tão curto o tempo, mas eu acho que Jesus se sentiu tão feliz quando ele olhou para Pedro, e Pedro caminhava sobre as águas. O que um mestre, o que um professor Wagner gostaria, você que é professor e mestre, olhar o seu discípulo, olhar o seu aluno, seguindo quem? O mestre. Quando Jesus olha você e você está seguindo, eu entendo que é o momento ápice de Cristo em relação a nós. É isso que ele deseja. E eu vou citar a grande comissão. Quando Jesus resgatou toda a sua autoridade, ele diz: toda a autoridade é me dada aonde? No céu e na terra. Vá e faça o quê? Discípulos. Vá e faça discípulos. Não sei. Outro dia alguém me disse: pastor, eu não gosto de ser discípulo, eu prefiro ser mestre. Mas é bem verdade que eu olhei para ele e disse: mas antes de você ser mestre, você terá que aprender a ser discípulo. Tá bom, pastor, se eu tenho que passar por isso, comece logo. Muito bem. Pastor Erlo, uma vez mais, a nossa gratidão, e você que está conosco, eu vou direcionar isso, está lá. Discipulado. Atitudes. Eu vou contar eu não vou contar, você já conhece o texto, que hoje nós vamos analisar uma parte, é um trabalho de Jesus. Sensibilidade, maturidade, praticidade e eficácia são as marcas de um discipulado semelhante ao de Jesus. Um líder maduro, um pastor maduro, não vaidoso, não bobo, não divide a igreja. Essas bobagens, picuinha, o pastor não dá bola para isso, ele tem algo maior, é a missão. O ancião não dá bola por bobagem. Vocês já perceberam que há gente lá no distrito, lá na igreja, que tira muito seu tempo? E em algum momento ele é usado até pelo inimigo, para tirar o seu foco. E você só fica resolvendo problema. Mas você não tem a sensibilidade de cumprir a missão, como líder, como pastor, como ancião e outras coisas. Não dê muita bola para essa gente. Irmão, vai lá. Diga para ele, 30% dos problemas se resolve sozinhos. Os outros 30% eu vou te dar uma mão. E o restante só quando Jesus voltar. E vamos para frente. É maravilhoso, queridos irmãos, quando Deus nos dá a vida. A vida é maravilhosa. Deus nos dá a vida, porque é através da vida que nós aumentamos o nosso conhecimento. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando, pastor, eu não posso vir aqui, a vida vai ficando, você vai ficando mais seletivo. Eu ainda estou com uma idade, bom, eu não posso mais, eu estou agora chegando daqui mais uns dias uma idade que eu não posso mais falar a minha idade. Mas a gente vai ficando seletivo. Deus é maravilhoso, isso é lindo. Lembra dos erros que você cometeu quando você não tinha ainda a sensibilidade do líder? Lembra-se dos erros quando você cometeu como pastor, como ancião, como líder, que você era imaturo? Por bobagem, você perdia, dizia meu professor, a estribeira. Você não era prático. Eu me lembro quando jogava futebol,
um indivíduo esforçado, mas pouco eficiente. O ministério também é assim. E Jesus vai nos ensinar hoje. O texto básico é esse daí, e você conhece muito esse texto, não é? Atitudes discipuladoras, isso é fantástico, sabe? E nós vamos ver um pouco. Deus busca quem? Pessoas. Os processos e os métodos, eles são importantes? São. E eu falo para o pastor Erlo, eu falo para o pastor Abdala, eu vou citar os dois que estão mais próximos de mim e alguns outros colegas aí que trabalham em plantio de igreja, em ganhar almas, técnicas, procuram os seus dons. Lá no interior de Minas Gerais, tem um homem já com 92 anos de idade. Ele nunca leu o livro do pastor Abdala, nem do pastor Wagner, como plantar igreja e como ganhar pessoas para Cristo. Mas ele já plantou cerca de 40 igrejas. O que vocês dizem? E ele diz, pastor, pessoas para Cristo eu já perdi a conta, eu deveria ter contado. Essa é uma parte do discipulado. Ser discípulo não é questão de dom. Disse Jesus, vá e faça discípulo. Não é uma questão de que, é uma questão de aceitar a grande comissão, o ide de Jesus. É diferente. E nós vamos ver isso. As intencionalidades que nós devemos ter para fazer discípulos. Há uma necessidade. Quando nós falamos de ser discípulo, não dá para fazer discípulo sem envolver a evangelização, o evangelismo, não dá. Porque fazer discípulos não é para você. Numa reunião administrativa, recentemente, eu dizia aos presidentes, e aí tem um me ouvindo, ele estava lá, prepare pessoas para ser líderes. E um deles disse assim, e falou alto para mim ouvir, e eu sei do que ele estava falando. É duro, né? A gente prepara uns líderes, mas a união vai lá e tira. Pode ser que você ouça isso de um liderado. Eu deixei passar uns 10, 15 minutos, resgatei a conversa e disse, quando nós preparamos líderes para nós, a igreja, tira. Mas quando você prepara líderes para Deus, eles trabalham aqui e aos confins do mundo. Você não arrasta com você um líder que você preparou. É um líder para Deus. É diferente. Pastor não tem que preparar líder para você. Presidente não tem que preparar líderes ou liderados para você. Tem que preparar para Deus e para a igreja, para servir a igreja. E quando você é um líder da igreja, você serve no IAE, serve em Jaguariúna, cadê o pastor que orou aqui de Jaguariúna? Serve em São Paulo, serve em Tremembé, serve nos confins da terra. Porque você é um discípulo de quem? De Cristo. Da igreja. Você não é um discípulo do pastor fulano de tal. Você serve, e Jesus nos ensina isso, tem tudo a ver com o evangelho. Claro que discipulado requer um pouco de melhor instrução, de você ser melhor preparado, de você ter um bom treinamento, não é? De você ter uma boa orientação, claro, sobre a base do seu líder, aquele que está te dando. E a igreja faz isso conosco, por isso eu disse que durante a vida Deus nos ensina. Já perto agora dos 60, alguns dias só, a minha filha disse, pai, o senhor está ficando muito chato. Eu disse, filha, eu não estou ficando chato, eu só estou ficando seletivo. Porque Deus vai nos ensinando através do quê? Da vida. Você aprende, suas decisões são um pouco mais seguras,
de quando você ainda era muito jovem. Em outras palavras, Deus nos faz viver melhor ainda nesse mundo. E através do conhecer da vida, Ele nos dá a motivação de ir à frente para viver a eternidade com Ele. Amém? E nós fazemos isso através da igreja, da fé e da esperança em Cristo Jesus. Nós rompemos as barreiras das nações, dos bairros, das cidades, dos municípios, do estado, da federação e assim por diante. Eu procurei um texto bíblico. Há muitas traduções que falam da fonte de Jacó. Eu não gosto dessa tradução. Eu respeito quem pôs, mas eu gosto de poço de Jacó. Porque o homem, ele não fura fontes, ele fura poços. Quem é a fonte? Jesus é a fonte, Deus é a fonte. Então, é fundamental hoje, querido pastor, querido ancião, diretora, que você e eu devemos ir aos poços desta vida, buscar as pessoas e conduzi-las à fonte que é Jesus. E nós vamos fazer isso através do discipulado. Talvez, se o pastor aqui que veio aqui à frente te deu uma sugestão de marcar uma frase, marque essa. Nós devemos tirar as pessoas dos poços desta vida e levá-las à fonte que é quem? Que é Jesus. Isso é fazer discípulos. Isso é ser discípulo antes de tudo. Você estar consciente dessas coisas. 5 princípios do discipulado. Primeiro, o quê? Ninguém faz discipulado sem intencionalidade. E eu tenho falado sobre essa palavra muito. Talvez vocês mesmos já me ouviram muito falar de intencionalidade. Você tem uma intenção por trás da sua ação. Morava em São Paulo, lá perto da Paulista Sul, alguns conhecem, bem perto do prédio, numa casa da Paulista Sul, da igreja. Lá era um condomínio fechado, assim, bem pequeno, bem simples, casas pequenas. Eu tinha um vizinho lá que não era adventista. E ele nem era perfeito, porque até ele torcia para o Corinthians. E eu queria falar com ele, mas eu não tinha condição de falar com ele. Mas ele tinha um cão bem grande assim, e nós tínhamos uma cachorrinha que já morreu, bem pequenininha, uma poodle chamada Babi. E eu ficava falando para minha esposa, olha lá, vê se, hoje é domingo, vê se ele está saindo com o cachorro dele. Por que toda hora você fica perguntando isso? Porque eu quero levar a Babi para passear com o cachorro dele. Ele vai engolir a Babi. Não, eu vou proteger a Babi. Isso aconteceu mais de uma vez. Eu conversei com ele sobre os cachorros, mas por trás mesmo eu tinha uma intenção. O cachorro foi só o quebra-gelo. Hoje ele é um líder no sul do país, amém? É um líder de nossa igreja. Discipular, você tem que ter intenção, você tem que querer, você tem que primeiro aceitar isso que vem de Deus para você. Veja a intenção. Leia, não vai, eu vou ler. E era-lhe necessário atravessar a província de quem? É interessante isso. Olha a intencionalidade de Jesus. Talvez ele não tivesse que passar por lá. Eu não sei por que razão ele deveria ir. Mas a narrativa bíblica diz a palavra necessário. E eu imagino que Jesus mudou um pouco o trajeto. Se era necessário, então eu vou lá. Veja que interessante é isso. E Jesus, então, ele foi, não é? E eu coloquei aqui, nós devemos programemos os desvios do caminho. E Jesus fez isso. Então, Jesus chegou, não é? E depois nós vamos ver o que ele foi fazer lá nesse lugar. Segunda atitude.
Primeiro, então, é o quê? Intencionalidade. Marque isso aí. Seja intencional. Isso é fundamental. Nós distribuímos livros todo ano. Nós distribuímos CDs. Será que o microfone aceita eu vir aqui? Eu tenho um livro aqui. É o seguinte, irmãos, eu nem quis entregar o pastor Erlo, porque não foi nessa sessão. Me dê essa sacola, põe aqui em cima. Eu agora ando carregando uma sacola, porque de vez em quando eu esquecia de trazer brindes. E eu sempre, vocês já devem ter me ouvido dizer, obrigado, esse pessoal da Comportagem são fantásticos, eles estavam aqui já preparados com o livro. Esse é o livro do ano que vem. Eu trouxe o livro também aqui do ano que vem. Esse é o livro, esse é encadernado, e esse é o nosso brochura. O título é O Poder da Esperança para o ano que vem. Sob um guarda-chuva. A esperança é o nosso guarda-chuva, não é? Da fé e da esperança. Eu ando carregando uma sacola, porque um dia aí eu disse, olha, eu vou dar um brinde para você, mas quem vai pagar é o presidente ou o tesoureiro. E lá fora eles me chamaram a atenção. Não foi o pastor Erlo. Então agora eu trouxe aqui um brinde muito legal aqui, ó. Eu trouxe um brinde muito legal. Por exemplo, eu tenho 3 para dar, vou dar o primeiro agora. É do pastor Ivan Saraiva. Conhecem? Então, das 5, qual é a primeira atitude discipuladora? Tem que erguer a mão, né? Vem cá, mas você falou, eu vou te dar. Você ergueu a mão, irmão, vem aqui, eu vou dar um para você também. Pronto, está aí. Intencionalidade. Se você quer fazer discípulo, tenha intenção, inclusive com o vizinho. Eu poderia falar muitas outras histórias. Obrigado, irmão. Eu poderia falar muitas histórias. Eu sempre carrego um livro comigo por onde vou, nas viagens de táxi. Eu poderia contar a história do taxista, que já contei. Quantos já ouviram a história do taxista? 1 ou 2. Vou contar essa. Eu estava em Brasília com a minha esposa nas comissões da igreja, lá na divisão sul-americana. O Elnio me convidou para comer fora, eu já estava um pouco com saudade da comida que não é do restaurante da divisão. Por que vocês estão rindo? Não entendi. Ok. Aí o Elnio saiu, ele, a esposa dele e eu com a minha, e nós fomos comer fora. E o presidente tem uma mania que ele acha que é dono das pessoas e do tempo. E no final da reunião, tudo planejado entre nós, os presidentes das uniões estejam aqui meia hora antes. Puxa vida, você já tem que comer como? Sem mastigar. E tudo programado, com as esposas e tudo, para a gente comer uma comidinha diferente. E aí o Elnio, e aí, pastor, vamos? E eu fui. E lá, numa certa altura, olhei o relógio, comi assim rápido e disse, vocês ficam aí, eu tomo um táxi e vou. E tomei um táxi. Vou resumir a conversa. E a gente entrei no táxi, bonitão assim, de gravata, sábado. Não era sábado, acho que não era sábado. Claro que não era. Se fui comer fora, não era sábado. Pô, vocês estão ligados, hein, meu? Não, porque ultimamente a gente não ia para a divisão nos finais de semana. A gente ia de domingo a quinta. E agora o pastor Eto deu um negócio de que tem que estar o final de semana lá também. E a gente ficava nas igrejas, então a gente passa o sábado lá, por isso eu... Mas ok, mas agora eu me lembro bem que não era sábado, porque nós estávamos indo. Tá bom, você pode rir, se você quiser julgar, você vai para o céu da boca da onça, você está pecando. Aí é o seguinte, eu entrei no táxi, o mineiro, era um mineiro, viu, pastor? Era um mineiro. O cara olhou para mim e disse, você é advogado? Não. Estou de gravata, bonitão assim e tal, né? Estou nas reuniões da igreja. A gente sempre vai bonito, não? Não sou. Aí andou mais um pouco. O senhor é algum político? Não, também não sou. E aí eu vi que ele estava querendo saber, e aí eu escondi o que eu sou.
E ele me perguntou N coisas. Finalmente, nós passamos ali, perto da... Quem conhece o prédio da divisão hoje, estava construindo uma clínica, um prédio do lado, e a gente já estava ali na esquina, tinha um movimento, um trânsito para chegar, e ele olhou para mim e disse assim, porventura, o senhor é um engenheiro? Também não sou. Então é o seguinte, olha para mim, mineirinho, eu nasci aqui em Unai, bem pertinho daí. Eu conheço Unai e tal, não sei. O senhor nasceu aqui? Nasci, pois é. E eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já ouviu falar? Não, está perdendo metade da vida. E se você não conhecer, vai perder a outra metade. E aí comecei a falar para ele da igreja, nós entramos, o camarada do portaria da divisão não queria deixar entrar, eu falei para ele que lá tem culto todos os dias, como nossos escritórios têm, pastor. E você vem aqui, antes de ir para trabalhar, vem assistir o culto aqui. Mas eu nem estou podendo entrar aqui, olha, você não está deixando entrar. Eu falei, você chega aqui e disse que o pastor Herto mandou você vir aqui. Aí eles vão deixar você entrar. Aí eu corri lá e peguei o quê? O livro daquele ano. Começando a reunião lá com o pastor Herto, com os outros presidentes, e eu lá falando para o cara, falava para ele da igreja e tudo. Eu falei, vou orar por você. Fiz uma oração assim de internato. Oração de internato, Erlo, é a hora da comida. Se você faz uma oração muito longa, os caras batem nos pratos e tudo, você tem que fazer uma oração bem curtinha. E eu fiz uma oração bem curtinha e saí. Ei, peraí, sabe por que eu fiquei perguntando quem era o senhor? Porque eu achei que o senhor tem uma aparência do ratinho, não? Eu dei vontade de passar o resto do dia com ele. Não porque eu gosto do ratinho, mas eu queria discipulá-lo para Cristo. Continuo orando por aquele taxista. Você pode estar onde você estiver. Tenha uma intenção discipuladora. Eu estou vendo aqui o doutor Dorival, que é médico, as oportunidades que um médico tem de partir do físico, do mental, da doença, para o espiritual. Um médico com intenções discipuladoras. Um fisioterapeuta, uma enfermeira, viu? Vou resgatar um pouco aqui, desculpa, né? E tal. Que oportunidade nós temos, né? Pastor, eu não vou falar toda a palestra, fica tranquilo, tá? O cara pôs o relógio para correr, falta 2 minutos. Vocês acham que eu estou falando 30 minutos já? Vocês acham que sim ou não? Não, eu também acho que não estou. Mas eu vou passar 5 rapidinho. Vamos lá. Segunda atitude discipuladora. Buscar pessoas em lugares o quê? Apropriados. Talvez seja o seu consultório, se você é um conselheiro, um médico. Talvez seja o quartinho pastoral para um conselho a um irmão, a uma família. Talvez seja a casa da pessoa, talvez seja um pequeno grupo, talvez seja o vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Tem vizinhos assim? Quem mora em prédio tem, não tem? Tem, de cima, de baixo. Tem. Pode ser o colega da faculdade, pode ser o colega do trabalho, pode ser onde você estiver. Busque pessoas em lugares o quê? Lá no campo tem futebol aí? Tem gente que joga futebol? Tem. Amanhã, quarta, sei lá, à noite, que dia que você joga, a hora. Tenha uma intenção com alguém lá e ganhe-o para Cristo. Busque. Lá é um poço. Lá é o poço de Jacó, a quadra, o tênis, o basquete, o futebol. Leve-o à fonte que é Cristo Jesus. Veja, que coisa linda o texto bíblico. Ali ficava o poço de quem? De Jacó. As pessoas vão aos poços, elas precisam de quê? De água. E veja o que diz o texto. Era mais ou menos o quê? Meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do quê? Do poço. E quem apareceu lá? Devemos ir aos poços desta vida.
As pessoas estão lá. Se você um dia olhar o deserto lá na África, quando não tem muita chuva, você vai ver que os animais têm que beber tudo na mesma poça. E são os herbívoros contra os carnívoros. Bom, não vou entrar nessa parte. Devemos ir aos poços e levar as pessoas à fonte que é Cristo Jesus. Quais são os poços desta vida? Desses dias, quais são? Talvez seja o condomínio que você mora. Talvez, pode ser o quê? O prédio onde você mora. Faça diferença. Pastor Erlo, ele pode levar esses livros, combinar com o síndico, é síndico? Síndico que cuida lá e dizer, ó, aqui tem 32 apartamentos, eu trouxe 32 livros, e é de graça. E eu trouxe 33, que o primeiro vai ser seu, e eu estou orando por você. E se você não me permitir, você vai ter que fazer um trabalho para mim, que é levar um a cada apartamento, lá, sei lá, deve ter caixinha, né, de correio, corresponde. Isso é intenção, isso é buscar as pessoas, isso é ter atitude o quê? Discipuladora. Tem mais lugares? Tem. Os shoppings, empresas, lojas, comunidades. Terceira atitude. Agora vou dar uma Bíblia missionária. Eu estou exigindo mais. Tem que erguer a mão. Quais são as duas atitudes discipuladoras que eu falei? Pronto, está ali, irmão. Vem aqui, irmão, rapidinho. Tem que erguer a mão. Desculpa que eu não consegui ver todo o auditório que é grande, entendeu? Então eu vi aquele irmão. Ele vai responder as duas atitudes. Primeiro, porque ele já decidiu praticar, certo, irmão? Certo ou não? Sim. Sim, ok. O senhor é o irmão Jair de Oliveira. Como eu sei que ele sabe, eu já dei para ele, tá bom? Mas ele vai falar para nós. Você decora as duas, eu não marquei no caderno só. Tá bom, irmão? Salva de palmas para o irmão Jair. Mas o senhor sabe quais são as duas, né? Tá bom. Então eu vou olhar nos seus olhos azuis e dizer assim: intencionalidade. E nos locais apropriados, buscar as pessoas para Cristo. Que Deus abençoe. Terceira intenção, tomar o quê? A iniciativa. Jesus nos ensinou isso. Olha o que Jesus fez. Tome a iniciativa, quebre o gelo, vá à frente, não tenha medo, permita Deus usar você. Você é lindo, o povo de Deus é lindo, não tem ninguém feio do povo de Deus. Estou falando para você. Você é lindo. E você é lindo, às vezes não é nem fisicamente. As pessoas olham, por que você é diferente? É porque ela fala diferente porque não quer falar que você é lindo. Mas é isso que ela quer dizer. Talvez alguém já disse isso para você. Por que você é diferente? Chama a atenção. Olha o que Jesus fez. Nisto veio então o quê? Uma mulher samaritana que Jesus nem deveria falar com ela. E ela deve ter olhado e disse assim, esse cara é desculpa a expressão, né? Não esse cara. Esse mestre, ela não conhecia, mas vamos assim, ele deve ser o quê? Judeu. E com ele eu não vou falar. Não quero nem papo. Disse-lhe Jesus, dá-me de... Olha que coisa extraordinária para quebrar o gelo. É quando você pede um favor para a pessoa. As pessoas normalmente elas são serviçais. Elas são serviçais. Quando você pede um favor, olha a estratégia de Jesus. Jesus, é claro, né, ele viveu além de seu tempo. Mas veja, quando você pede um favor para a pessoa. Primeiro, ele se sente indignado por você ter pedido um favor sem conhecer, ou então ele se dispõe a te atender. Jesus quebrou, Jesus tomou a iniciativa. Dá-me de beber. Talvez, né, a mulher olhou assim para ele e disse, cara, mas de brincadeira, por que você não se dispõe a pegar água para mim, beba e me dá água? De qualquer forma, Jesus iniciou o diálogo. Você pode fazer isso. Eu já contei para vocês de um voo, viu, pastor? Você que mora em Washington, imagino, eu tomei um avião em Washington até São Paulo. E entrou um pernambucano bigodudo, um bigode
branco, mais do que o meu, meio amarelado, acho que ele fumava. Um cara fechada, muito bravo, mas eu estava com intenção com ele. E eu queria dar para ele um livro missionário. E eu normalmente, as viagens longas, eu peço sempre o corredor. E ali era de 3 lugares, só tinha nós 2, no meio não tinha ninguém. Eu fiquei contente pra caramba a viagem. Ele, cara fechada, sentou lá, colocou lá uma venda, né, nos olhos, pegou o cobertor, não falou nada comigo, a não ser pedir licença para entrar. Eu mensurei mais ou menos a idade dele, fiz uma avaliação da idade dele, mais do que eu, que ele já estava de bigode tudo branco, cabelo branco. Imaginei que hora que a próstata dele iria gritar. Vocês estão rindo, porque ele teria que ir ao banheiro, e ele teria que falar com quem? Comigo, porque ele teria que passar lá. E eu atravessei a minha perna lá no banco. Isso é uma atitude o quê? Intencional. Quando deu 1 da manhã, com licença, por favor. Eu levantei e ele foi ao banheiro. E eu fiquei olhando a hora que ele vinha. Alongou lá no fundo do avião, tudo e tal. Quando eu vi que ele vinha, corri de novo, pus os 2 joelhos na poltrona, pus o cobertor. E ele, desculpa, dá licença. Eu me levantei, fui lá, pois não, o senhor pode entrar, por favor. Ele não falava nada. E aí, o senhor está indo para São Paulo? Imagina, o avião não tinha conexão. Não tinha parada, não tinha nada, não tinha escala. Era direto a São Paulo, eu já sabia. Mas eu não estava muito o que falar com aquele indivíduo, cara fechada. Sim. Eu falei, pois é, eu também estou indo para São Paulo. Irmãos, vou resumir a conversa. Nós conversamos, pastor Kuhn, pastor Wagner, porque eu estou citando você que você mora lá e tal. Era mais ou menos 1 e pouco quando nós começamos a conversar. Quando deu 5h15, ele disse assim, pastor, posso dormir um pouco? Pode. Irmãos, eu não sei quantos 1000 pés nós estávamos, 30, é isso? 30 mil pés, lá estava a igreja, lá estava a intenção de discipular alguém. Falei da igreja, me apresentei como educador para ele. Conhece a igreja adventista, conhece a escola adventista? Muito pouco, já ouvi falar. Tá bom, lá tem uma igreja. Levantei, fui lá na minha pasta de bordo, peguei o quê? O livro missionário, dei para ele. Leia. Queridos irmãos, é isso que Jesus quer de nós. Bom, vamos aqui, né? E tal. Tomar a iniciativa. Você pode entregar um livro, você pode entregar um CD, você pode dizer, vou orar por você. Podemos pedir o quê? Eu já citei isso. Pedir um favor. Pode falar da presença da pessoa, da participação de alguém. Você pode pedir a participação. E pode até pedir o quê? Uma doação. Você pode pedir isso, você pode usar. Eu não dá tempo de eu contar, poderia contar muito. E você pode pedir o quê? Pão, e pode pedir o quê? Água. Jesus usou a água. Dá-me de beber. E aí, não dá para falar, vamos rápido. 4ª, tá bom? Tá bom. Irmão Jair? A 3ª, irmão Jair. Cadê o irmão Jair? Está lá. Qual é, irmão Jair? Tomar a iniciativa. Então, para a gente já estar muito longe, e na 5ª, pronto, pastor Erlo já olhou o relógio, toda hora que eu olho para ele, ele olha para o relógio. E tal. Eu vou dar uma Bíblia do executivo, quem responder a 5 depois, tá bom? Nós estamos na 3ª, já vou parar, tá, pastor? Tenha paciência comigo, só um pouquinho, e tal. Então, assim, veja vocês. Tomar a iniciativa, Jesus fez isso. 4ª, aproveitar os intervalos de quê? Qual é o intervalo, pastor Kuhn, de uma viagem de Washington a São Paulo?
9 horas, 9h30. Esse é o intervalo de tempo entre Washington e São Paulo. Mas pode ser de 1h30 daqui a Brasília, 1h20 mais ou menos. Você tem que usar os intervalos, as oportunidades. Jesus usou isso. Veja o texto, já travaram, o tempo acabou, eles já travaram. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para fazer o quê? Jesus começa a falar com a mulher e olha, 10, 11, sei lá quantos que estavam ali, conversando do nada. E Jesus disse, sabe de uma coisa? Vou arrumar serviço para vocês. Vá o quê? Vá buscar alimento. E Jesus, então, ali, discipulando aquela mulher. Quinta e última. Dialogar com o quê? Com profundidade. Não fica conversando besteira, não fica falando de Corinthians, de Flamengo, de não sei o quê. Fale coisa séria. Não fale dessas bobagens do jornal, do governo, da televisão. Você está perdendo tempo. Fale coisas que chamem a atenção da pessoa. Foi isso que Jesus fez. Dialogar com profundidade e eficácia. Isso é discipular as pessoas. Jesus transforma a vida dessa mulher com atitudes intencionais, salvadoras e agregadoras. É isso que você e eu, ancião, nós anciãos, líderes de Deus, temos que fazer. Deus coloca pessoas em nossa vida. Você pode pensar em alguém que Deus colocou na sua vida que é uma bênção. Deus coloca pessoas em nossa vida. Isso é fundamental que você faça isso. Despertar o interesse por algo que... Olha o que Jesus disse. Veja o que ele disse. O que ele disse? Lembra? Não está escrito ali, mas posso pôr. Lembra o que ele disse que a mulher ficou assim? Como pode? O que ele falou? Se eu te der da água de beber, você nunca mais terá sede. Você tem esperança. Você é um homem, aqui no sentido genérico, de esperança. Pessoas que têm o Espírito de Deus, que têm a fé, que têm a esperança, que conhecem o passado, têm o desafio de viver o presente e não temem o futuro. Porque Jesus está lá e chama você e eu para o futuro. Venha, filhos. Você tem que dizer isso para as pessoas. Você tem uma conversa, mantenha o foco. É direto, incisivo. Está muito agora usado uma palavra. Cirúrgico. Doutor Dorival, cirúrgico. Não, ele foi cirúrgico na conversa. Jesus foi cirúrgico ou não? Foi. Jesus foi. Ele não perdeu tempo. Eu vou colocar, eu não tenho tempo aqui, valorize a sinceridade das pessoas. Eu valorizei aquele indivíduo. Ele era um indivíduo que tinha uma pequena empresa. Ele tinha vontade de tentar montar uma empresa que compra de fora para dentro, importação, né? Importador, uma empresa de importação dos Estados Unidos para o Brasil. Ele foi sincero no que ele estava falando comigo, eu valorizei, parabéns e tal, falava com ele, né, um pernambucano arretado. Bem dissestes, não tem, e vocês conhecem a história. Não fique na superficialidade. Não fique falando, porque 5 maridos tiveste, o que tem não é seu. E um dos últimos versos. Evite ficar nas generalidades. Não é? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que? Porque a salvação vem de quem? É o texto bíblico. Você tem a salvação para dar. Deixa eu colocar aqui e tal. Pastor, outro dia eu vou falar sobre essas sedes.